Comece a procurar o bem nas coisas e você será uma pessoa mais feliz e vai manter seu coração livre de todas essas coisas negativas que tentam entrar nele. É incrível quanta conversa negativa existe hoje. Eu cansei de estar ouvindo a toda esta negatividade. Nós temos falado sobre ser autênticos e abraçar o seu eu único. E a Bíblia diz: bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Dizer que você é puro de coração é o mesmo que dizer que você é autêntico. Você realmente é, do lado de fora, o que você é do lado de dentro. E então, vou ler algumas coisas primeiro. Aqueles que são puros de coração são poderosos. Ser puro de coração é outra maneira de dizer que somos autênticos. E Deus quer que sejamos autênticos. Na verdade, a Bíblia nos diz que Ele está muito mais preocupado com a pureza do coração do que com a nossa aparência ou com o que fazemos na frente das pessoas. Quando as pessoas são puras de coração e elas pecam, elas são muito rápidas em se arrepender. Elas fazem as coisas com a motivação certa, e a motivação é muito importante para Deus e deve ser importante para nós também. A motivação não tem nada a ver com o que você está fazendo, é sobre o porquê você faz. Acho que muitas pessoas fazem as coisas com motivações impuras. Nem sei com que frequência nós paramos para pensar quais são as nossas motivações. Por que estou fazendo isso? Ficamos presos demais ao que estamos fazendo. Eles fazem o que fazem porque, sinceramente, acreditam que Deus quer que eles façam. O desejo deles é agradar a Deus e ajudar as pessoas. Elas ficam felizes em aprender qualquer coisa sobre si que as ajude a fazer isso. E se Deus te mostrasse alguma coisa no seu coração que não estivesse certo, você ficaria feliz por Ele mostrar isso? Você aceitaria isso e o agradeceria por mostrar para você? Precisamos separar um tempo para fazer o que o salmista Davi disse: tenha comunhão com seu próprio coração. Ele disse que ele se deitou em sua cama à noite e teve comunhão com seu próprio coração. Às vezes precisamos parar e pensar o que há no meu coração. O que Jesus quis dizer quando ele disse que o puro de coração veria a Deus bem? Ele não quis dizer que veríamos a Deus com os nossos olhos naturais. Acho que ele quis dizer que as pessoas puras de coração conseguem ouvir as coisas mais rápido. Acho que elas podem discernir muito mais facilmente, sabe, o que Deus quer que elas façam. E o discernimento é uma coisa maravilhosa. Ser capaz de ver o profundo das coisas e não apenas viver na superfície da via o tempo todo, sabe? A Bíblia, na tradução Mensagem, em Mateus 5:5, diz: você é abençoado quando tem o seu mundo interior, a sua mente e o coração corretos. Você pode ver Deus em seu mundo exterior. Leonardo da Vinci foi um pintor famoso que foi visitado uma vez por crianças enquanto pintava e uma criança acidentalmente derrubou sua tela e então ele ficou muito zangado. Na verdade, ele tentava pintar o rosto de Jesus e ele simplesmente começou a ter problemas com isso. Ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele não conseguia pintar o rosto de Jesus. E Deus lhe mostrou que, por causa da raiva que ele tinha, ele não era capaz de fazê-lo. Então, até ele se arrepender e esse obstáculo ser removido, ele não foi capaz de pintar o rosto de Jesus. Me pergunto quantas coisas não somos capazes de fazer, até mesmo no nosso ministério, porque temos coisas em nosso coração que necessitam ser tratadas. O que é que está acontecendo dentro de você? Quero que separe um tempo para pensar a respeito. Nós podemos sorrir para uma pessoa e estar com raiva dela ao mesmo tempo. Nós podemos ler as palavras de um hino e cantar e estar pensando sobre o que vamos fazer para o jantar à noite. Somos capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo? Bem, que tipo de coisa polui o seu coração?
Emoções negativas como a raiva, a autopiedade ou a inveja. Falta de perdão, amargura, ressentimento. Posso dizer que há muitas pessoas com raiva no mundo hoje, e muitas até mesmo cristãs, que estão abrigando a falta de perdão no coração, ficando ofendidas, julgando os outros criticamente. Quantas vezes você se pega falando de outras pessoas de maneira tão negativa, sabe? Isto é algo pelo qual precisamos orar para que o Espírito Santo nos mostre quando fizermos isso e entender que fazer esse tipo de coisa não cabe a nós. Acho que isto pode te ajudar muito, sabe? Murmurar, reclamar, resmungar e achar falhas em tudo e em todos pode poluir o seu coração. Um pecado oculto e você teme ser descoberto, um pecado escondido do qual você não se arrependeu, ou até mesmo o pecado que você, ainda que saiba que aquilo é pecado, na verdade você não pretende parar, você vai fazer de novo. Como as pessoas podem fazer isso bem? Sabe, estávamos conversando com alguém recentemente que estava morando com alguém com quem não era casado e quando a pessoa foi confrontada sobre por que fazia aquilo, porque ele era cristão, ele disse, eu acho que Deus entende. Bem sabe, e o que Deus entende é a palavra dele. Nós não temos um tipo de dispensa oficial para pecar, sabe? Porque achamos que há uma boa razão para fazer isso. E, cara, realmente acredito que no mundo de hoje precisamos acordar e entender que as coisas morais estão indo ladeira abaixo e precisamos ter muito cuidado para não cair junto com elas, sabe? O medo também pode te impedir de ser puro de coração e ser amargo com Deus porque você acha que sua vida foi injusta ou que suas orações não foram atendidas. Deixe-me perguntar, e você pode ter que pensar sobre isso, parece um pouco ruim, mas será que você está só um pouquinho bravo com Deus? Porque Ele não te deu aquilo que você queria, ou porque você vê outras pessoas com aquilo que você gostaria de ter e ainda assim Deus não te dá aquilo? Os puros de coração sempre acreditam no melhor. A Bíblia diz, o amor acredita no melhor de todos. Então, pureza de coração e caminhar em amor estão ligados e você verá isso nesta escritura, sabe? Em Tito 1,15 diz, para o puro no coração e na consciência, todas as coisas são puras. Se tivermos o coração puro, nós enxergamos pureza nas outras pessoas. Mas para o contaminado e os corruptos e para os incrédulos, nada é puro. E suas próprias mentes e consciências são contaminadas e poluídas. Alguém que não é puro de coração consegue achar falhas em tudo e em todos. Mas o puro de coração encontra o bem em tudo. Eles procuram e encontram o bem em todas as coisas. E nesta manhã, eu me levanto muito cedo, antes do amanhecer, e eu gosto de tomar o meu café e me sentar no escuro se estiver frio perto da minha lareira ou só uma luzinha que vem de fora e tomar o meu café e então orar e falar com o Senhor. Eu recebi uma mensagem de texto de alguém que mora na Austrália e para eles lá era só final de tarde, mas para mim era muito cedo. E coloquei o meu café no braço da poltrona, o que eu não deveria ter feito, eu deveria ter colocado na mesa. Bem, eu tinha colocado sobre a mesa algumas mensagens que eu ia usar hoje e no processo de responder a mensagem de texto, eu derrubei todo o meu café sobre tudo aquilo que estava na mesa e no carpete, também no chão. E alguns segundos depois de eu ter derramado, Dave veio andando na cozinha e ele ainda deveria dormir por mais algumas horas. Eu vou para a cama muito mais cedo do que o Dave, me levanto mais cedo e ele dorme tarde e se levanta mais tarde. O Dave é sempre útil, sabe, para mim. Quando eu faço algo assim, ele disse, bem, venha, deixe-me te ajudar a limpar, deixa que eu limpo para você. Então, peguei umas toalhas de papel para ele, sabe, ele começou a trabalhar, a deixar tudo limpo, tentando limpar as minhas mensagens e
E o que eu percebi foi que... sim, foi ruim eu ter derramado meu café e caído tudo sobre minhas mensagens, mas eu encontrei algo bom nesta situação porque Deus se levantou, Dave se levantou, numa hora em que ele não se levanta e estava lá para me ajudar. Comece a procurar o bem nas coisas e você será uma pessoa mais feliz e vai manter seu coração livre de todas essas coisas negativas que tentam entrar nele. É incrível quanta conversa negativa existe hoje. Eu cansei de dar ouvidos a toda esta negatividade. E o governo isso, o governo aquilo, e as notícias e blá blá, essa pessoa fez isso, a outra pessoa fez aquilo. Às vezes, quando as pessoas começam com isso, eu saio da sala e vou para outro lugar. Eu não quero enfiar a cabeça na areia e não reconhecer a realidade, mas... sabe, ainda que haja problemas no mundo, nós temos Deus. E a Bíblia nos conta o fim da história e no final nós ganhamos. Pode haver alguns desafios no meio, mas no final nós ganhamos. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Então podemos encontrar o bem nas coisas e às vezes, mesmo que você não encontre isto imediatamente, vai encontrar mais tarde. Você pode até dizer, não sei o que é isso, mas sei que Deus vai fazer cooperar para o meu bem de alguma forma. Sabe, os puros de coração sempre acreditam no melhor. 1 Timóteo 1:5 diz, e esta é uma escritura poderosa, enquanto o objeto é o propósito de nossa instrução. Então, Paulo estava falando do propósito das instruções que estamos dando a partir da palavra de Deus, é o amor. E essa é a coisa mais importante da qual a Bíblia fala. Jesus disse, o novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei, para que todos os homens saibam que vocês são meus discípulos. Na verdade, nós precisamos exercitar nossa fé e purificar a nossa caminhada em amor, realmente amar as pessoas, e quando não andarmos em amor por elas, nos arrependermos com Deus e pedir perdão a elas, se necessário. O objeto e o propósito de nossa instrução e carga é o amor que nasce de um coração puro, de uma consciência limpa e sincera e de uma fé não fingida. Então, uma das maneiras de se manter um coração puro é tendo uma consciência limpa. Se a sua consciência está te incomodando sobre algo que você fez ou está fazendo, corrija isso com Deus, arrependa-se e trate isso para que possa ter paz. Sabe, a verdade sempre prevalece no final. E tem uma escritura, um grupo de escrituras que eu realmente uso muito, sabe? Em 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, diz: o trabalho de cada um se tornará claramente e abertamente conhecido, mostrado pelo que é, no dia que Cristo vier divulgá-lo e declará-lo. E então, aqui está dizendo que quando Jesus vier novamente, que é o que eles chamam de o dia de Cristo, quando ele voltar, tudo vai ser esclarecido, todas as coisas, a verdade de tudo será trazida à tona, porque será revelado com fogo. E eu acredito que isto é... Jesus é retratado na Bíblia como tendo olhos de fogo. Em Apocalipse, essa é uma imagem que João nos descreve dele, e acredito que, quando passarmos diante de Cristo, que os seus olhos de fogo julgarão tudo aquilo que nós fizemos na vida, especialmente as coisas que não nos arrependemos. E o fogo vai testar e avaliar criticamente o caráter e o valor da obra que cada um de nós fez aqui. Ouça isso. Se a obra que qualquer pessoa construiu sobre esse fundamento, se qualquer produto de seu esforço sobreviver a este teste de fogo, receberá recompensa. Deus tem recompensas nos esperando. Somos recompensados nesta vida, mas Ele tem recompensas guardadas no céu para nós, pelas obras que nós fizemos, mas devem ser obras puras, obras feitas pelas razões certas. Se a obra de qualquer pessoa for queimada diante do teste, ela sofrerá a perda de tudo, perdendo a sua recompensa, embora ela mesma seja salva, mas como alguém que passou pelo fogo. Então, nós não
entramos no céu por causa das nossas obras, mas por causa da nossa fé em Cristo. Mas temos uma vida para viver, há uma obra que Deus quer que cada um de nós faça, há um propósito para cada um de nós e coisas que Ele quer que façamos para ajudar a construir seu reino. Nem todo o trabalho é para ser feito por um punhado de pregadores nas plataformas. Na verdade, Paulo falou sobre como todas as coisas que sempre fazemos são para edificar o corpo de Cristo, para que eles possam ir e fazer a obra do ministério. Você não deveria apenas sentar nos bancos da igreja e admirar as pessoas na plataforma e ser grato por estarem trabalhando no reino. Você deveria estar aprendendo o que Deus quer que você faça e fazendo. Então, a sua salvação é pela graça, somente pela fé, nada mais. Mas tem as obras que fazemos e se quisermos receber recompensas por elas, elas precisam ser obras puras. Sabe, para mim isto é muito importante. Isso realmente me ensinou muito. Teve pessoas na Bíblia que fizeram boas obras, mas com motivação errada. Agora ouça isso em Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Então havia pessoas que pareciam estar fazendo grandes coisas em nome do Senhor, mas Jesus disse, eu nunca os conheci. Simão queria o poder do Espírito Santo, mas queria pela razão errada. Ele ofereceu dinheiro aos discípulos para colocarem as mãos sobre ele, para que ele recebesse o poder que ele via que eles tinham. E ouça o que eles disseram a ele. E Pedro respondeu que seu dinheiro pereça com você porque você achou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte ou lugar neste ministério porque seu coração, de volta ao coração, o seu coração não está certo com Deus. Meu Deus! Tiago 4, 3 fala sobre a oração. E a oração é muito importante. Este é um dos maiores privilégios que nós temos. A Bíblia diz, se você permanecer na minha palavra e minha palavra permanecer em você, pode pedir o que quiser e eu vou dar a vocês. Isso merece um uau? Que escritura! Mas quando nós oramos, aquilo que nós pedimos precisa vir de um coração puro, com a motivação certa. Tiago 4, 2 e 3. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem com a motivação errada, para gastar o que receberam em seus próprios prazeres. Isto não significa que todos que ainda estão esperando por uma resposta de Deus sobre coisas que orou têm motivos errados, mas nós precisamos de purificar nossas motivações. Digamos que estou orando para que meu ministério cresça, bem? Eu quero ver mais pessoas sentadas na minha frente para eu me sentir mais bem-sucedida e popular? Ou realmente quero ajudar as pessoas? Essas são coisas que precisamos nos perguntar e, deixe-me te dizer, não é algo que sempre conseguimos uma resposta rápida. Você tem que, como Davi disse, ter comunhão com seu próprio coração e ver o que realmente está lá dentro. Jeremias 17 diz, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem pode entendê-lo? Salmo 6:4. Irai-vos e não pequeis, tenha comunhão com seu próprio coração em sua cama e fique em silêncio, arrependido das coisas que dizem seu coração. Uau! Você já se pegou com inveja de alguém? Não é algo que você contaria, eu tenho inveja deles, mas no coração você está com inveja? Isto é algo do qual eu tento manter meu coração puro. Eu me pego às vezes, sabe, com inveja de alguém. E aí eu tenho que lembrar a mim mesma, isto é pecado, não quero ter isso no meu coração.
Temos que ter cuidado com o que está no nosso coração, porque é dele que vem o poder e a vida. Então Jesus, Lucas 14:12, então Jesus disse ao seu anfitrião: quando você der um almoço ou jantar, não convide os seus amigos, seus irmãos e irmãs, seus parentes e seus vizinhos ricos. Se fizer isso, eles podem te convidar também. E você será reembolsado. Aqui não diz que você não pode convidar amigos e parentes para jantar, sabe? Mas ele está dizendo para não convidar as pessoas só para que te convidem também. Não dê um presente para alguém só para receber um presente também. Não faça um elogio a alguém só para que devolva um elogio a você. Esta é uma motivação errada. A motivação certa é fazer isso porque você quer abençoá-los ou acredita que é algo que Deus quer que você faça. Então precisamos aprender a dar sem esperar receber de volta. Uau! Aprenda a dar sem interesse, sabe? Quando fazemos algo por alguém e depois pedimos um favor e a pessoa diz não, a nossa atitude nos diz muito rapidamente se fizemos o que fizemos por eles sem interesse algum ou se nós esperamos ou achamos que nos devem algo só porque fizemos algo por eles. A Bíblia é muito clara sobre o quão importante é manter o nosso coração correto diante de Deus. E deixe-me dizer novamente, não é algo que você consegue fazer, a menos que separe um tempo para ver o que está em seu coração. João 3, do 19 ao 21 diz, esta é a verdade, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas em vez da luz, porque as suas obras eram más. Todos que praticam o mal odeiam a luz e não virão para a luz por medo de que seus atos sejam expostos. O que isso significa? Se você começar a orar junto das palavras que eu tenho ensinado e começar realmente a pedir a Deus, orar para que Deus purifique o seu coração, e para te mostrar se há coisas em seu coração que não são agradáveis a Ele ou se tem atitudes que não estão certas, apenas comece a perguntar a Deus, eu estou com raiva de alguém? Existe alguém de quem eu estou mantendo falta de perdão, Senhor? Há alguma ofensa em meu coração? Eu ficaria muito surpresa se a maioria das pessoas assistindo hoje não precisasse disso nem um pouquinho em alguma área da sua vida. Nós temos muitas oportunidades para nos ofender, sabe? Mas, sabe, a Bíblia diz, não aceite a ofensa. Eu gosto disso porque o diabo pode nos oferecer oportunidades para ficarmos ofendidos, mas não significa que temos que aceitar a ofensa. Às vezes tem tantas coisas, uma coisinha atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Por que muitas pessoas se divorciam? Por causa de 1000 coisinhas que nunca perdoaram, ou pequenas ofensas que elas guardaram, mantendo o registro de tudo aquilo que elas achavam que a outra pessoa não fez por elas, sem nunca pensar no que elas fazem e sem enxergar as coisas boas sobre elas. Eu ou você ou qualquer outra pessoa, se tudo que fizermos é olhar para o que há de errado com as pessoas, vamos descobrir que não vamos gostar de ninguém. Não há ninguém com quem vamos conseguir ter uma boa comunhão. Nós temos que examinar o nosso coração. Eu estou com inveja de alguém? Estou com raiva de alguém, sabe? Essas são coisas com as quais Deus quer que lidemos. Quando você começar a orar sobre essas coisas, Deus vai trazer luz para a sua vida. E essa luz vai expor a verdade. E somente a verdade pode nos tornar livres. Não tenha medo da luz. Deus está dizendo que este é o problema. A luz veio ao mundo, mas eles amaram a escuridão.